Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 84 da biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Paul Thuret d'Anjou. O terceiro capítulo, que narra, parte 1, ainda, que narra a vida de São Bernardino de 1427 a 1483, e o capítulo começa com uma provação, que é até o título do capítulo, né? A aprovação. Nós, no último encontro, narramos a aprovação e como que foi vencida a aprovação em Roma, junto ao Papa, com uma discussão entre São Bernardino e São João de Capistrano, que o defendeu, com os dominicanos e os agostinianos, né, em Roma. O Papa então percebe, né, o valor de São Bernardino, da sua devoção ao nome de Jesus, né, que é todo o contexto no qual ele foi, digamos assim, contestado, né? E nós estamos aqui numa parte, na página 84, em que é uma nota grande, que eu não li ontem, a respeito desse fato, que diz assim: um erudito senense, M.F. Donati, em uma notícia publicada pelo Boletino Senense de História Pátria, em 1894, então no final do século XIX, né, parece crer que o Papa, julgando a favor de Bernardino quanto à doutrina da devoção ao nome de Jesus, ter-lhe-ia proibido a exibição das tabuinhas. Os argumentos do Sr. Donati não parecem comprobatórios, não podem abalar a autoridade das antigas narrações que falam de um triunfo completo. Aliás, a linguagem e os atos posteriores de Bernardino, as honras que se continuaram a prestar às tabuinhas e que persistiram durante séculos, provam bastante que essas não tinham sido proibidas. A verdade é que parece bom ter havido, no momento, em certos espíritos, um equívoco voluntário, ou não, sobre a decisão do Papa. Os adversários de Bernardino gostavam de se convencerem a si próprios que tal ou qual de suas práticas fora censurada. Talvez tenha havido aí uma confusão entre a primeira decisão do pontífice, a chegada de Bernardino, decisão de antes do julgamento, por assim dizer, que o proibia efetivamente de expor as tabuinhas, e a decisão definitiva, dada após os debates, que esta parece-lhe ter sido plenamente favorável. Então veja que nós vamos ver na descrição seguinte que não tem a menor possibilidade essa conjectura, né, de que ele teria sido proibido, né, de exibir as tabuinhas, porque ele realmente, assim, ele foi muito honrado em Roma. Nós vamos ver aqui. Então, continuando o texto, né, agora, do livro. Durante 80 dias consecutivos, Bernardino prega, seja em São Pedro, seja em outras igrejas, e ele próprio estimou em 114 o número dos sermões que pronunciou nesta cidade. Aqui tem, inclusive, a referência desse dado, né, de 114. O Papa e os cardeais assistiram a vários. Uma vez
o público acostumado ao modo do orador, à sua vivacidade familiar, o sucesso é extraordinário. Abre aspas. Todos, diz Enéas Silvius, acham grande e admirável. E aqui tem uma nota que diz assim: ele era considerado por todos como um mágico e uma maravilha. A nota está em latim, né? E nós temos uma tradutora oficial aqui de latim para essas notas, fazendo o trabalho que a editora devia ter feito, né? Por efeito de sua palavra, os ódios cedem lugar à caridade. Aqui tem uma outra nota que diz assim: Bernardino, pregando pouco depois diante dos senenses, citava-lhes em exemplo, os romanos, que a seu pedido tinham juntado bastante dinheiro para libertar 30 prisioneiros. Assim, voltando ao texto, assim como fizeram em Perugia, combate os usos bárbaros, nascidos das discórdias intestinas. Em virtude de destes usos, quando um homem de algum partido matava alguém do partido contrário, mandavam colocar varões de ferro diante de sua porta. Desde então, nada podia justiça contra ele, porém os amigos do morto podiam assaltá-lo à mão armada, provocando novos morticínios. Bernardino obtém a revogação desse costume. Vários milagres vieram ainda aumentar sua fama. Entre as curas de doentes contadas pelos biógrafos contemporâneos, destacamos esta, biógrafos contemporâneos dele, né? Sabendo-o bastante doente por causa das fadigas e das austeridades, uma piedosa senhora lembrou-se de lhe mandar geleias e outras guloseimas aromatizadas que julgava próprias a devolver-lhe as forças. Abre aspas. Não preciso absolutamente dessas coisas, respondeu o santo ao portador que as trazia. Ide, porém, a tal rua, e achareis um homem, gravemente doente. Dar-lhes-eis e dir-lhes-eis. Frei Bernardino vos manda essas iguarias, a fim de que as comais em nome de Jesus e vos cureis. Fecha aspas. Apenas fizeram o doente, como dissera o santo, ergueu-se da cama de boa saúde. Assim tornava-se Bernardino cada dia mais popular em Roma. Para o pobre frade, que pouco antes todos consideravam como já convencido de heresia, a mudança foi tão completa como repentina. Agora porfiavam em testemunhar-lhe a maior veneração. A notícia de seu triunfo, rapidamente espalhada em toda a Itália, restabeleceu e aumentou sua fama de santidade. Aqui um trecho do biógrafo Bernarbeus, né, em nota. A veneração cresceu por toda parte, tanto pelo Santíssimo Nome como pelo Santíssimo Arauto. Então, a reputação de sua bondade e santidade tornou-se famosa em todo o mundo. É o que nos diz a nota aqui. Os florentinos, seguindo o exemplo de Roma, mandam recitar orações solenes em honra do nome de Jesus e erguem na praça de Santa Croce uma grande pedra que 2 séculos mais tarde ainda existia e na qual estava magnificamente esculpido aquele nome. Desta mesma cidade de Florença, Traversari, outrora tão triste, tão desanimado, escreve a um seu amigo de Roma para dizer-lhe sua grande alegria de saber que toda a corte e toda a população romana, de hostilíssimas que estavam a Bernardino, se lhes tornaram muito favoráveis. Só pode atribuir tal mudança à intervenção divina, e regozija-se do bem que disso resulta para as almas na Itália inteira.
Somente declara-se impaciente de não ter mais pormenores sobre a confusão dos adversários e pede a seu correspondente que lhe os mande por amor de Bernardino. Termina dizendo quanto teria sido feliz de ver com seus próprios olhos, abre aspas, a vitória triunfal do Senhor Jesus. Por Frei Bernardino, este homem de Deus, bom, sincero, verdadeiro, santo e justo. Aqui tem a referência dessa carta, né, que ele manda a um amigo. Pregando, pouco depois aos senenses, nosso santo recordará, com sua amabilidade habitual, as vicissitudes extremas que acaba de passar em Roma. Abre aspas. Quando aí cheguei, disse, uns me queriam frito, outros assado. Depois de ouvirem minhas prédicas, infeliz daquele que se atrevesse a dizer uma só palavra contra mim. Quando considero isso, fico ainda estupefato e digo a mim mesmo, estejas sempre com Deus, pois tudo não é senão mudança nas coisas deste mundo. Agora querem-me vivo e pouco antes me queriam morto. Aqui é uma pregação em cena, né? E aqui tem uma referência a essa pregação na nota. Neste favor geral, estava nas mãos de Bernardino receber todas as honras. Enquanto pregava em Roma, seus concidadãos de Sena mandaram uma deputação para pedir que fosse levado à sede episcopal desta cidade. O Papa aprovou a escolha e participou-a a Bernardino. Este recusou-a sem hesitar. Abre aspas. Deus não me mandou para batizar, mas para evangelizar. E julgo que me é mais vantajoso ensinar o evangelho em toda a terra do que encerrar-me nos limites de um único bispado. Quanto às honras e às pompas do episcopado, rejeito-as e antes quero sofrer miséria com os pobres que ser honrado com os prelados opulentos. Não me sinto feito para os cuidados múltiplos deste cargo, e no humilde estado que escolhi com a inspiração divina, melhor poderei cumprir o que prometi. Fecha aspas. Estimava de muito valor a missão de levar a toda parte a livre palavra de Deus. Abre aspas. Prejudicam-me, brincando, querendo que eu deixe uma situação, graças à qual estou sendo recebido como um chefe em toda parte onde vou, para ser o chefe de uma única cidade. Fecha aspas. Alguns meses mais tarde, dizia aos senenses, abre aspas, se eu viesse aqui como vós quereis, isto é, como vosso bispo, teria tido a metade da boca fechada. Assim, e fazia o gesto de fechar a boca. Deste modo, só poderia falar de boca fechada. Se quis vir como vim, é para poder falar de boca aberta, para poder dizer-vos o que quero, para poder falar-vos de tudo a meu modo e vos admoestar ardentemente a respeito de vossos pecados. De boa vontade, teria respondido como esse outro franciscano, Maillard, célebre pregador francês do fim do século XV. Nihil habeo nisi língua. Nada tenho senão minha língua. Fecha aspas. Isso ele falou para o povo de Sena, que o pediu como bispo, né? Se, recusando o episcopado, Bernardino contristava muitas pessoas, correspondia assim ao desejo de alguns amigos íntimos. Um desses era Traversari, que lhe escrevera para suplicar-lhe com lágrimas que recusasse esta honra indigna, a seu ver, de um pregador da pobreza. Antes morrer, acrescentava, que aceitar esta infeliz dignidade.
infelicissimam dignitatem, e causar desta forma à sua ordem um prejuízo que alegraria seus maiores inimigos. Que também tem uma referência ao epistolário, né, de Traversari. Bernardino não precisava que lhe ensinassem a desprezar as honras. Ele mesmo se encarregava de ensinar este desprezo aos outros e o fazia com sua jovialidade natural. Dirigindo-se a um frade sem grande instrução, que ele era simpático por sua simplicidade, disse-lhe, abre aspas, meu irmão, tenho uma boa nova a vos dar. Os senenses escolheram-me unanimemente para seu bispo. Que vos parece? O frade vai responder, né? Ah, meu padre, respondeu o irmão, não deiteis a perder tudo o que ganhastes, instruindo os povos, por vaidade de uma tão pequena coisa, e para um bem que não passa de uma sombra. Como? Se os milaneses, que me amam mais que qualquer outro povo, me nomeassem seu arcebispo, deveria também desprezá-lo? Sem dúvida, julgo que quanto mais alto o posto, mais se deve desprezá-lo, se não vos quereis cobrir de opróbrios, a vós e todos aqueles que, em vossas pregações, anunciam a santa palavra de Deus. Então, se o Papa me nomeasse patriarca, não me aconselharíeis aceitar? O irmão, mostrando-se contristado, responde, vejo que o vosso espírito se inclina para as vaidades humanas e que lhes quereis sacrificar o amor dos povos que adquiristes com tamanho trabalho e a graça de Deus. Porém, enfim, se me fizerem cardeal, devo também desdenhá-lo? Desta feita, o pobre irmão não pôde defender-se de grande admiração por tão grande dignidade. Não é possível, disse, persistir por mais tempo a recusar. Quem não se seduziria por um poder tão alto? Pois bem, meu padre, desamarrai o vosso cordão e aceitai. Bernardino, então, julgando o momento chegado de acabar com a brincadeira, censura vivamente seu companheiro, ensina-lhe que as dignidades são tão mais perigosas quanto mais altas, e que, por conseguinte, são as que mais se devem desprezar. Abre aspas. No que me diz respeito, acrescenta, estou resolvido a recusar não somente o episcopado, o patriarcado, o cardinalato, mas o próprio papado, e acho-me muito mais rico e muito mais feliz na humilde e pobre vida de São Francisco do que nas mais altas posições. Fecha aspas. Aqui, essa descrição toda que o autor citou aqui, ele faz a referência a um biógrafo contemporâneo, né, que ele está citando e vai citar mais muitas vezes, chamado Matheus Vegius. Então, vamos adentrar aqui a parte 2 do capítulo. Ler só mais um pouquinho aqui. Então, entrando na parte 2 do capítulo, enquanto estava em Roma, Bernardino foi informado que o desejavam vivamente em Sena, onde as dissensões e as desordens, apaziguadas por ele em 1425, haviam reaparecido. Então, nós estamos aqui em 1427, né? É provável. Exatamente 1427, né? E 2 anos depois, né, que ele prega em Sena, faz as fogueiras da vaidade, etc., pacifica aquele conselho
edita as leis, etc, etc. Volta tudo de novo, né? Antes de atender ao chamado, quis primeiro esperar que a questão do bispado fosse definitivamente posta de lado, com receio de que sua presença fornecesse aos senenses ocasião de exercer uma pressão sobre ele. Só chegou à cena, portanto, no dia 14 de agosto de 1427. Desde o dia seguinte, subia ao púlpito na Piazza del Campo e continuou seus sermões durante 45 dias consecutivos. Aqui tem uma nota que informa. É desses 45 sermões que se achou uma espécie de estenografia e que foram publicados de 1884 a 1888 sob o título Le Predici Volgare di San Bernardino de Siena dette nella Piazza del Campo, l'anno 1427. Ora, primamente editi da Luciano Bianchi. Então, já tive a ocasião de citar essa curiosa publicação e teria ensejo de falar dela mais extensamente. Então, veja que essa publicação que ele cita aqui, o autor cita aqui, é mais ou menos pouco anterior à edição do próprio livro do autor que nós estamos lendo, né? Não escondeu a seus patrícios as deploráveis informações que tivera a respeito deles. Abre aspas. Por causa do amor que vos tenho, dizia-lhes, tudo o que a respeito de vós sabia, quando não era lisonjeiro, feria-me, mera uma bombarda. Censurava-os por terem, com sua inconstância habitual, tornado as más práticas, de que os havia corrigido, e declarava-lhes que em nenhuma de todas as cidades onde pregara tinha tanto recaído nos antigos erros. Queria, porém, curá-los. Se faço bem aos outros, exclamava, não sou ainda mais obrigado a fazer bem a meus próprios patrícios? E com caridade vigilante, tocou cada um por sua vez em todos os pontos doentes. O efeito foi benéfico e radical, como haviam feito 2 anos antes. Os magistrados confirmaram a obra do pregador por novos decretos de reforma. Certo? Então, os magistrados seguiam, né? Aqui tem uma nota dizendo assim. CF uma brochura intitulada Sopra un codice corteseo del secolo XV, Observazione critique del AB Luigi de Angelis, Cole 1820. A influência, então essa é a referência à questão dos magistrados, né? A influência exercida por Bernardino sobre o governo e a administração de Siena devia persistir. Assim, em 1439, quando o nosso santo estava perto da cidade, no convento de Capriola, os magistrados tomaram, evidentemente sob sua inspiração, novas medidas para abafar as dissensões. Proibiram, por exemplo, o uso de apelidos, então usados de Tiassa e Gráfio, perché, diziam, suavanando parcialità e divisione. Todo aquele que se servisse desses apelidos devia ser perseguido perante os reitores da cidade e condenado a não entrar durante 3 anos, sob pena de uma multa de 100 libras, no Palácio dos Magnifici Signori. Spoglio della deliberazione del Consiglio della Camapana. E aqui nessa nota eu vou terminar a leitura. Então, vimos aqui a trajetória, né, do nosso
do nosso santo, na primeira parte da leitura, da primeira parte do capítulo, né, a sua aprovação e sua vitória retumbante, né, em Roma, a respeito da devoção ao nome de Jesus e as plaquinhas que ele fazia, né, para pregar nas cidades, nas casas, nos órgãos públicos, etc, etc. Né? Vimos também como ele era adorado pela cidade, né, natal dele, Sena, né, como eles o queriam para seu bispo, claro, né, os povos, o povo de Sena estava querendo mantê-lo, né, mais perto dele, e nada melhor que elevá-lo a bispo. Veja que o Papa concedeu ao povo de Sena esse bispado, né, a Bernardino, que o rejeitou, né, obviamente, e preferiu continuar o seu trabalho de evangelização. Né. Aliás, a recusa dele ao Papa é muito bonita, né, muito clara, muito sincera e muito honesta, né? E diz exatamente isso, né? Eu não vim para ser encerrado, eu vim para pregar, né? Eu não vim para pegar para o mundo, né? Essa é a minha vocação, né? Que eu escolhi com a graça de Deus, né? E vimos mais uma vez esse poder que São Bernardino tinha, né, sobre os magistrados da cidade. Né. Hoje, quem são os magistrados da cidade, né, na situação política que nós vivemos? Né? Prefeito e Câmara Municipal. Né? Certo? O equivalente a isso hoje, né, seria um pregador chegar numa cidade, ver o que está acontecendo na cidade e começar a pregar contra as imoralidades da cidade. Né? E a partir dessas pregações, vamos fazer esse exercício. Né? A partir dessas pregações, o prefeito, a Câmara convoca uma sessão extraordinária, onde ela convida o prefeito, o vice-prefeito, o executivo, né? E convida também o poder judiciário da cidade. Né? E nessa sessão solene, com todos presentes, esse grupo edita leis aprovadas imediatamente pela Câmara e sancionadas pelo prefeito de moralização da cidade. Certo? Aí vocês podem imaginar tudo o que vocês quiserem, né? Drogas, baile funk, enfim, tudo que vocês quiserem. Os pobres na rua, como é que ele falaria de como é que poderia se organizar isso, as obras beneficentes, etc, etc. Imagina, então, que do corpo desses sermões, que São Bernardino tenha passado 50 dias numa cidade pregando, a Câmara, o prefeito e o judiciário da cidade, então, se reúnem em sessão conjunta e escrevem esses decretos e publicam esses decretos já como lei, saído da Câmara, aprovado pelo Executivo, carimbado pelo Judiciário. Né? Então, é isso que acontecia na Idade Média, nos 400, em que ele pregava nas cidades. Né? Era exatamente isso que acontecia. Né? O crime se reduzia,
as imoralidades desapareciam, os objetos que ele identificava como imorais ou como objetos usados na imoralidade eram queimados em praça pública, certo? E então a gente pode imaginar o poder desse homem, né? O poder extraordinário sobre as almas dos homens, né? Que tinha esse frade mendicante, né? Esse homem simples e de aspecto até para nós hoje, para nossa estética sofisticada, esse homem tinha um aspecto repugnante, né? Tá certo? Mas então agora eu quero ouvir as observações e comentários de vocês, se existirem, sobre a leitura de hoje. Márcio manda aqui, ó. O regime político de Senna era alguma república? Porque tais guerras são típicas de regimes estáveis como república, sim. Prefeito é alguma monarquia eletiva, não hereditária. Que bonito poder discernir, ser fiel à vocação. Um verdadeiro franciscano. São Bernardino deve ter lhes dado lições sobre reinado social. Isso não tem dúvida, né? Nos âmbitos individual, íntimo, familiar, social, político, para que tudo seja feito em nome de Jesus. Respostas simples para problemas complexos. Pois é, o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo estava implantado, né? Então, assim, numa sociedade em que o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo está implantado, ou precisa de um pregador toda vez para lembrar que tem que implantar, mas que está vivo na memória do povo, não é nem preciso falar sobre isso, né? A igreja sempre ela começa a insistir em algum tipo de assunto da sua doutrina, vindo diretamente da sua doutrina, quando esse assunto já foi esquecido, né? Tá certo? Então, o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, ele assim, ele era uma coisa mais ou menos presente na mente das pessoas, né? Nessas épocas, né? Então, não precisava, por exemplo, de uma encíclica de um papa para falar sobre isso, né? Como precisou no século XX, né? Com Pio XI, né? Então, a insistência da igreja é sempre... Ela pega sempre um ponto da doutrina que é já estabelecido, mas que está esquecido, e começa a martelar na nossa cabeça, né? Hoje tem um domingo, uma missa especial, né? Sobre esse ponto, né? Nessa época, assim, ninguém duvidava disso, né? Mesmo eu quero dizer que ninguém duvidava, assim, mesmo os grandes pecadores, os homens ímpios da época, não duvidavam disso, certo? Enfim, eles faziam as impiedades, mas eles sabiam disso. Eles sabiam as consequências, né? Então, era essa parte, né? Era mais fácil de mover o coração das pessoas, né? O coração das pessoas duros naquela época eram mais fáceis de amolecer do que os corações duros de hoje, né? Porque veja, como eu comentei alguns dias atrás, né? A noção de inferno, por exemplo, ela estava muito bem estabelecida na cabeça das pessoas. Então, quando um pregador de retórica boa lembrava as pessoas que existe o inferno e que elas vão para lá, isso era um argumento que todos ouviam com muita atenção. Hoje, se você falar isso, vão rir na sua cara, né? Ontem, por exemplo, foi um dia mundialmente de culto ao demônio, né? Halloween. Então, assim, o mundo hoje, os corações hoje estão endurecidos de uma forma muito mais intensa, né, do que no ano passado. Naquela época, o local, o reinado ainda vigorava, embora passasse por
Exatamente. Hoje Cristo foi destronado e coroado de espinhos. Passasse por momentos instáveis, hoje Deus virou superstição. Pois é, então, era o coração dos homens, mesmo os ímpios, cruéis, etc., eram muito mais fáceis de serem amolecidos com retórica, certo? A retórica, a santa retórica de São Bernardino, São Vicente Ferro e tantos outros, né? Ela, ela não mais funciona. Não funciona mais. A verdade é essa, né? O, digamos que houvesse um grande pregador hoje, né? Um pregador que arrastasse multidões, né? Quer dizer, um grande pregador, mas ele não arrastaria multidões. Ele falaria mais ou menos para. Vocês vejam que existiram fenômenos de pregação nos Estados Unidos, por exemplo, fenômenos de pregação protestante, grandes pregadores protestantes lá, né? E existia um fenômeno de pregação católica, né? Que foi o Fulton Sheen, né? Que usou inclusive a nascente tecnologia da televisão, né? Para isso na década de 40, 30, 40, 50 do século passado, né? Ainda havia alguma coisa a se mexer, né? Mesmo com a degradação completa, né? Mas os últimos 100 anos da humanidade, a coisa chegou a um ponto que realmente muito difícil, né? Hoje só há pregação efetiva, são aquelas que envolvem sucesso, né? Um pregador que mistura religião com dinheiro, né? Isso nós temos muitos, e de muito sucesso hoje em dia, né? Esses pregadores protestantes, né? Esse e às vezes o pregador disfarçado, tipo Pablo Marçal, né? Que mistura, enfim, aquelas besteiras de protestante com muito dinheiro, né? Silas Malafaia, isso aí vocês sabem muito bem de quem que eu tô falando, né? E essa pregação que é efetiva hoje é uma imitação diabólica dessa grande pregação cristã ao longo dos séculos, né? É uma imitação diabólica. Aqui o Márcio está falando, sinal de que hoje só as calamidades converterão muitos que não fossem tocados pelas palavras. Sim. Hoje há muitos coaches, vendedores de cursos para pregar os incautos principalmente. Pois é, incautos e incautas, né? Hoje existe uma pregação, certo? Mas é um estilo de pregação demoníaca, né? Onde o grande efeito da pregação ele acontece no pregador. Ele fica rico, famoso. E as pessoas que ouvem esse pregador ficam cada vez mais deprimidas e com ódio, né? Nos olhos. Então, assim, nessa época, como de São Bernardino, ele estava pregando para uma comunidade que, mesmo com muitos ímpios, mesmo com muitos homens cruéis, mesmo com todos os defeitos que os homens podem apresentar por causa do pecado original, mesmo com todas as imoralidades, certo? Existia o substrato do povo católico, né? O mundo era católico. O mundo era católico, né? Em sua essência. Mas a Ana Paula Márcio levantou a mão aí.
Professor, Sim. é que o senhor foi falando umas coisas aí e eu pensando o seguinte, sabe? Hoje em dia, as pessoas parecem que se sentem muito descoladas se elas não, muito modernas, né? Sofisticadas. Isso, sofisticada, moderna, isso tudo descolada, parece que é a crista da onda, né? É. Então, assim, é, aqueles que acreditam em Deus e professam a sua religião, né, como nós, essas pessoas são realmente muito ultrapassadas, né? Muito obscurantistas, muito quadradonas, né? Só que as pessoas, é interessante o seguinte, que eu acho que as pessoas, elas estão profundamente infelizes hoje em dia. E elas mascaram essa infelicidade com, com coisas tão superficiais e não param para se perguntar, né, o motivo real dessa infelicidade delas, que é estar virando as costas, né, para a verdade, É. sabe? Para É. toda a revelação que nosso Senhor trouxe. Elas não pensam nisso, elas não procuram saber por que elas estão infelizes. Elas, na verdade, elas fogem dos motivos da infelicidade e como se... eu, eu fiquei muito com aquela pergunta aquele discípulo lá de São Bernardino, aquele companheiro na hora de atravessar o lago lá. Ah, dá. Uhum. Tendes toda a confiança em Deus? Né? É uma pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer o O tempo todo. tempo todo. Tendes toda a confiança? É lógico que a gente sabe que não tem, né? É. Mas aí a gente vai, porque é preciso lembrar disso, que a gente não tem a confiança que deveria ter em Deus. Então, assim, outro dia, Mas isso só tem sentido quando você estiver falando para católico, né? Porque para as pessoas, no modo geral, elas não acreditam em Deus. Né? e militam contra, né? É, exato. Que É. hoje em dia não basta não acreditar em Deus, É. né? Elas têm que militar contra. Então, É. elas têm aí que se vestir no Halloween de capeta, no carnaval veste de capeta, e aí por aí vai, É. né? Viagem como capeta, É. né? Então, assim, é uma coisa de louco. É. E eu ia contar uma coisa que é o seguinte: outro dia eu acordei, devia ser umas 2 horas da manhã, com uma cantoria aqui perto. Estava acontecendo alguma festa em algum lugar próximo aqui, ou não tão próximo, talvez, porque de madrugada É. é mais silencioso, né? Ah. Então, assim, era uma cantoria, a voz só parecia vozes de mulheres, não parecia haver vozes de homens no, naquele momento. E aí, eu pensava assim, gente, será que essas pessoas estão realmente felizes? Aham, nada. Não parece. Não. É tudo uma máscara. É. Assim como no dia que tem jogos aí do Cruzeiro, do Atlético. Essa semana teve um jogo aí do Atlético, semana passada, sei lá. Que eu tenho uns vizinhos aqui que eles vão para a janela, ou se moram em cobertura, eles berram lá de cima. É. É. Aí quando tem do Cruzeiro, Exatamente, um para ouvir o outro. isso é uma disputa, né? De quem grita mais, quem faz mais algum, de mais É. confusão. É. E que assim, professor, que assim, hoje em dia não existe mais aquela coisa. Não tem nada contra assistir um jogo de futebol, juntar os amigos ali, assistir um jogo, mas não é mais assim. Não, existe As isso. coisas agora, isso aí parece que é algo. As pessoas precisam de qualquer coisa para anestesiá-lo. É, e muito Né? intensa, porque assim, quanto mais você alimenta os seus cinco sentidos físicos com excitação,
Mas a próxima vez tem que ter mais excitação para eles se movimentarem. Então agora é gritar mais alto, é fazer a maior balbúrdia então assim os cinco sentidos, quando você os excita, eles ficam acostumados com o último nível de excitação. E aí eles não se excitam a não ser que eles ultrapassem aquele nível. Não tem jeito. E aí, pensa bem, que vida tediosa essa nossa de católicos, né? Que todo Ah, é. domingo vai à missa, toda hora tem que estar lá no confessionário, todos os dias tem que rezar o terço, e o terço tem 53 Ave-Marias, mais, É um, né? é um, Seis. Então, assim, que coisa tediosa, né, professor? eu acho que eles têm mais ou menos a noção da gente Aham. como pessoas destituídas de inteligência. Tipo Isso, pessoas com Down, síndrome de isso, Down. isso. Eles são muito descolados, muito sofisticados, muito cheios de tecnologia e ciência, né? Muito vidrados. É para ter tempo de ficar sentado lá, ajoelhado, rezando. O que esse pessoal tá fazendo? Já foi na televisão, né? Exatamente. Assim, excitação dos sentidos, né? Pois é. Eu preciso excitar meus sentidos. Porque senão. E outra, como eles vivem só por meio dos sentidos externos, físicos, é uma vida que eles têm que excitar, porque senão eles não vivem. Eles não dão vazão aos sentidos. Eles não ouvem o murmúrio dos sentidos internos. Aliás, eles têm que gritar bastante para não ouvir Isso. o sentido. Porque se ouvirem, eles correm o risco. Eles ficam doidos. Eles correm o risco de se tornarem medievais, atrasados, né? Eles deprimem, né? Deprimem. Deprimem. Me lembra a expressão, professor, de quando a coisa está tão barulhenta assim, igual já fui gás que a música é muito alta, assim, nossa, eu não consigo ouvir nem meus pensamentos. Exatamente. O objetivo é esse mesmo, né? É esse? Delicioso. Não. Meu Deus. Eu não sei se foi aqui com vocês que eu comentei outro dia, que agora até mesmo quando a gente vai para o sacolão, para o supermercado, tem música. Não, tem música em todo É lugar. aquela música da pior qualidade possível, que você não tem um pingo de silêncio para estar ali. Enquanto você está pegando, escolhendo os produtos no supermercado, você está pensando em algo, você está refletindo em alguma coisa. Não, tem que ter barulho, né? Tem que ter barulho. Tem gente que eu conheço que chega em casa e liga a televisão, mesmo que não vá assisti-la. Porque tem que ter um barulho. Porque se ela começar a ouvir os próprios pensamentos, Aí vai dar ruim. vai dar Vai dar ruim. vai dar ruim. E quando não tem barulho, eles põem, né, nos fonezinhos, né? Isso. Ao contrário da vida eremítica, ou até mesmo cenobítica nos conventos, né, professor? Que é o silêncio, justamente para poder facilitar essa meditação, como dizem os mais modernos, o confronto com os demônios interiores. Ai. Exatamente. Não sei se você chegou a ver tinha um videozinho que eu não sei de onde que veio, que me parou, quem que mandou, não me lembro, não sei se foi a própria Ana Paula. Um sujeito foi visitar um padre religioso no meio de um deserto. Estava falando em inglês, tinha uma legenda em português. Que a pessoa foi visitar o padre e o padre falou, né, que o inferno é aqui. Porque aí a pessoa tem que se confrontar, tem que lutar, tem que meditar, tem que ver o que ela tem de errado para se corrigir. E ele citando que foi um médico alemão lá, chegou lá de dia e de noite, ele surtou e falou que não aguentava mais ficar lá, porque estava alguma coisa infernal na cabeça dele. E ele recomendando esse rapaz que foi visitá-lo, né, que tivesse muito cuidado, então, com aquilo, e que resistisse. Porque aquilo, na verdade, é uma forma que, se ele souber usar bem
essa dificuldade, que ele consegue, vai ter a capacidade de superando isso, melhorar. Aquela coisa que acontece quando às vezes a gente acorda no meio da noite, né, um monte de pensamento idiota, imbecil, você querer resolver problema que você não tem condições de resolver nem naquele momento, naquele lugar, né, e fica aquilo virando a cabeça. Ou quando a gente vai pro meio do mato também, um lugar assim, mais sossegado, também é a mesma coisa, principalmente à noite, né? À noite. Deve ter As assombrações todas aparecem à noite. Né? Sim, são as nossas assombrações, como colegiar os modernos, as nossas assombrações interiores. Isso mesmo. E os próprios anacoretas falavam, né, que o deserto, se retirava do deserto, porque lá habitava com os demônios, lá eles bater demônio. Né? E tanto o demônio, digamos, no sentido metafórico, que é esse, né, das nossas próprias preocupações, como o demônio real, né? Sim, demônio real. Exatamente. E eles, né, tinha uma historinha que um desses anacoretas exorcizando, ele interrogou, né, um diabo lá e falava, né, perguntava o que é que assim, vencia o demônio, na verdade, né? É o deserto? É afastar-se das pessoas? Não, nós também estamos aqui. E aí, eu perguntando, é o jejum? Nós nem comemos, isso, aquilo, outro. Nada, isso aí para nós, né? É o trabalho, a falta são as vigílias, nós nem dormimos, né? E nós não nos cansamos de trabalhar, né? Porque nós estamos todo o tempo tentando né? E aí ele falou o que é então? É humildade, né? Humildade é isso aí que a gente... É o cair na realidade, e nessa realidade a gente cai, muitas vezes, voltando ao São Bernardino, né? Ouvindo essas prédicas, nos confrontando, né? Achar que aquilo serve para os outros, ou que as palavras são bonitas, mas aquilo, assim, isso aqui é para mim, isso aqui, onde é que eu tenho que mexer, mudar, vamos me situar aqui, o que eu sou. É impressionante mesmo. O que vence o demônio. Tem uma frase dessa que é muito bonita que resume o que você falou, né? Não é penitência que vai vencer o demônio, não é você parar de dormir como penitência, não é nada disso, é humildade mesmo. Porque isso tudo ele tem, ele não precisa disso, a única coisa que ele não tem é humildade. Exatamente, humildade mesmo. Inclusive, tem um padre exorcista uma vez que estava lendo um trecho dele e falou que não há coisa mais exorcística do que uma vida mortificada, penitente e humilde. Porque isso aí é uma vida à prova de demônios. Né? Porque muitas vezes as pessoas praticam penitências com aquele orgulho de como sou capaz de fazer isso e pronto, não tudo a perder. Né? É a entrada, né? A entrada do demônio, né? É o orgulho, né? Ele começa a tentar a gente por aí, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado. Muito bom. Obrigado você. E a Ana Paula, né? O Felipe tá falando aqui. A música é para estimular o consumo nos supermercados. A música... Olha, tem um livro que é um clássico da crítica aos valores americanos, né? Se precisasse de mais algum livro, mas esse livro é clássico. Ele se chama... talvez eu tenha... Eu não sei onde que ele está aqui, né? Como sempre, eu não sei. Mas eu lembro o nome dele. Chama The Closing of the American Mind. Eu vou procurar ele aqui porque esse livro é muito interessante. The Closing of the Mind. O autor chama Alan Bloom. Esse livro é tão clássico que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu compartilho a tela aqui. Vocês estão vendo aí a tela compartilhada? Esse livro, essa edição aqui é de aniversário dos 25 anos de publicação desse livro. Certo? Essa edição é de 2012. Então, por que eu estou falando desse livro?
eu estou falando desse livro. Vocês chegaram a ver o livro? Viram, né? Ah, Sim. tá. Tá. É, então, esse livro, qual que é a base desse livro? Esse Alan Bloom foi, eu não sei se ele já morreu, ele era um acadêmico americano, tinha dado aula em algumas universidades americanas, inclusive nas Ivy League, nas melhores universidades americanas, né? E ele tinha, ao longo da vida dele, notado, presenciado, testemunhado uma decadência americana, decadência na educação dos americanos, na forma deles, dos alunos, se portarem, enfim. E curiosamente, ele narra um fato que foi muito importante, a Cristina vai gostar disso, foi muito importante digamos assim, na decadência final que ele coloca ali nos anos 70 e 80, foi a criação, a fabricação dos como é que chamava aquilo, gente? Os primeiros aparelhos da Sony que você podia colocar o fone de ouvido e escutar. Como é que chamava esse negocinho? A gente tem mais. Eu já tive esses negocinhos. Eles eram hein? Walkman. Exatamente. Então ele comenta o advento dos Walkman da Sony como um momento em que o fechamento, né, the closing of the American mind, o fechamento da mente americana, o embotamento, né, a gente poderia até traduzir o closing mais precisamente como embotamento da mente americana, ele se acelerou justamente quando o próprio indivíduo podia escolher o barulho que ele quisesse ouvir e se desconectar do mundo. Muito interessante, ele inclusive ele fala sobre Platão, sobre o que o Platão achava da música, né, dos poetas, etc, etc. Mas é um livro interessante porque ele, digamos assim, ele usa a perspectiva da academia americana, onde ele viveu e observou, né, para tirar conclusões mais gerais para a sociedade americana. Né? É um livro muito bom de análise, escrito por um grande acadêmico, o texto é primoroso. Né? Então, se vocês, enfim, para quem entender inglês e conseguir ler um livro relativamente. Não é uma linguagem difícil, embora tenha erudição no livro, etc. Né? Mas ele. Então, essa coisa da música, do barulho, isso é uma coisa cientificamente que dá para você provar, né? Essa coisa. Você fala, o Felipe está falando da música do supermercado, né? Isso é técnica de propaganda, né? Que foi desenvolvida no mundo, né? Todas as técnicas de propaganda foram desenvolvidas no mundo pelo sobrinho de Sigmund Freud, né? O Edward Bernays, certo? Então, assim, Professor, pode falar, Cristina. Sabia que você ia gostar. bom dia. Tinha alguma coisa para falar. Eu estou aqui concordando desde a primeira, desde a primeira argumento sobre o excesso de música na vida da gente. É uma coisa assim. Bom, em primeiro lugar, é desagradável. Mas quando a gente começa a entender, né, esse papel e observar que, primeiro, o que tem nessa indústria, né, que é de uma maldade demoníaca, o que tem ali.
Hoje acho que não tem quem não duvide de que você tem a criação da música e depois eles encontram os boboquinhas, né, que saem do terceiro mundo para ir executar esse tipo de coisa. Mas o que eu ia falar é que quando você observa e admite, né, esse lado demoníaco da indústria musical, porque nós não estamos falando aqui de música, estamos falando de uma indústria, né? Uhum. De um comércio, de uma outra intencionalidade. Quando a gente distancia e a gente começa a ver, por exemplo, né, aqueles primórdios do rock, quando você pega ragtime, que vamos dizer, que antecedeu um pouco, os ritmos, né, soul, folk, transformados naquelas igrejas, e aí vem É o blues, né? você percebe, assim, distanciado e com um olhar crítico, e chega nesses roqueiros e até metaleiros, e essas bandas brasileiras, com essas mulheres doidas, seminua no palco. Professor, é ridículo, é demoníaco, é feio. É só você distanciar um pouco e olhar aquela cena de palco e a passividade quer dizer, não é passividade, é o que é show, o que é diversão. Não é possível, gente, que uma pessoa minimamente sã não perceba o quanto isso é demoníaco. E assim, eu lembro muito nova, eu assisti uns filmes, eu não sei se chamava na época do ragtime, ou não, era sobre um cantor que chamava Johnson. Acho que foi o primeiro bluseiro norte-americano. Era a biografia dele. E ele contava que ele fez um pacto demoníaco. Isso é muito sutil mostrado no livro, sabe? E quando a gente vê aquele Alistar, esqueci o nome, com roqueiro. Então, assim, não é uma coisa nem discutível mais, pelo menos para nós, Não, não, cultura, não, não, né? não. Eu não estou dizendo que, assim, a gente fica livre disso. Não, não fica. Nós temos as músicas que a gente gosta e música que não é nem, né, não é nem música de igreja. É praticamente impossível você se limpar dessa cultura. Mas, assim, minimamente ter essa noção, isso eu acho que é o básico, né, que a Ah. gente aqui tem que ter. Noção histórica, inclusive, né? De fatos que estão comprovados já, não tem mais. O professor, e aquele livro daquele assassinato da Sharon Tate Do com Tom O'Neill, o cara chama Tom O'Neill. o Neil. Chama Chaos, mas tem um subtítulo. Olha a relação íntima das experiências do MK Ultra, da CIA, com LSD e música. Dizem que. O ambiente de produção musical. É, É neste ambiente que isso é tudo nesse ambiente, exatamente. Olha agora o Didi, né? O tal do P. Didi lá. Você vê que todos. O P. Didi é um cara do meio musical, né? é, E todo mundo que gira em torno daquelas festas ali, que estão muito famosas aí agora, né? Que o pessoal tá falando. É, todo mundo é do meio musical, né? eu não sei se o senhor já percebeu, porque de vez em quando assim, a gente vê essas imagens nos documentários. Quando eles falam das festas maravilhosas, as festas são uma caricatura de luxo. Elas são, podemos dizer, baranguérrimas. São, é. É aquele São. excesso, digamos assim, Versalhes, para aquilo ali não tem analogia possível, Nossa né? Senhora. Nossa. Tirando a devassidão, né, que creio que pode até ter semelhança, mas assim, é uma indústria que já extrapolou
Parece que é uma mistura assim, né, de produção chinesa com, não sei, é Com, uma coisa, uma com, coisa. com a Hollywood indiana, Igual com. Hollywood, né? Não, mas Então, na verdade, assim, Cristina, aquilo ali já é isso que o Márcio falou aí, né? Tem a participação dos narigudos, né? né? Total, total. Eu ainda não entendi muito bem aquele negócio, não, sabe? Não, É, do Didi? é, Não, se você ler o Caos, você vai entender. lê o quê? Se você ler o livro do Caos, do Tom O'Neill, Tá. da Sharon, você vai entender. É a mesma coisa. Quer dizer, o jeito é o mesmo de fazer, de recrutar. O Didi era um recrutador. Ele era um recrutador de um lado e um chantageador de outro. Ele tinha uma lista para que o Deep State chantageasse as pessoas, né? Então, e Agora, para que fizesse com que elas trabalhassem para ele, né? ô professor, olha que interessante, que eu acho assim. Existe um ator que chama Hammer, eu vou esquecer o nome dele, o sobrenome dele eu acabei pesquisando. É um rapaz muito bonito. No filme do Zuckerberg, ele fez papel de gêmeos. O primeiro nome eu vou esquecer. Mas ele tem uma linhagem assim: o tataravô, o bisavô, o avô, o pai e ele. A história é assim: não acho que não é tataravô, não. A história é assim: ou o tataravô ou o bisavô, vamos dizer assim, veio da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Nossa Unidos. Senhora. Trouxe, era um tipo, a gente trouxe, o comunismo foi É, da- antes de Hollywood e tudo mais. é. Eu, pessoalmente levantei essa história, eu ia mandar, sabe para quê? Pro Alexandre Costa, porque eu faço parte do grupo lá, não escrevo nada, eu falei, gente, e foi na época que o pai daquela Ghislaine Maxwell também tinha falecido. Ele foi, parece que, eliminado e foi muito homenageado lá em Israel. Essa família Hammer, eles criaram um império nos Estados Unidos à custa de chantagem. Não, Eu vou levantar de novo esse negócio, eu vou colocar lá no nosso grupo. mas tudo hoje é chantagem. Professor, é Não tem nada que não incrível. seja. Então, assim, o pai da Ghislaine, ele também fazia isso, ele fazia chantagem. Eu sei. Esse Hammer fazia isso. Essa chantagem é assim, cada uma num jeito. No caso desses Hammer, eles conseguiam entrar nas altas cúpulas de governo e oferecer dinheiro, propina. Eles propinavam as relações de estados, de governos, de alta cúpula de governo, e filmava tudo, gravava tudo, guardava as cartas, guardava. Então, era isso que eles faziam o tempo inteiro. E o pai dessa design, a mesma coisa. E aquele cara que tinha o dono da ilha, Epstein, idem, idem, idem. E dizem que o Epstein era um preposto apenas, um mocinho. Ele era um Didi para High Society. O Didi Exato. é para baixa sociedade. Ele é para High Society. Na verdade, eles são peões, né? Quem aparece aí fazendo sucesso é o peão. Exatamente. É porque eles são os chantageadores e os coletores de informação. Então, E, é uma coisa interessante que a gente, assim, estudou um pouco, né, sobre a questão da usura como uma forma de controle, né? é. Mas a outra estratégia é a chantagem. Mas só vem por causa da usura. É, E a usura sempre está combinada com sodomia. Então você vê usura, sodomia, chantagem, tudo está ligado uma coisa com a outra. Mas a origem é essa mesmo, a usura. porque o que eu imagino que isso ocorra num nível de perversão, que é assim, a pessoa muito ambiciosa, a ambição dela é pela satisfação dos próprios desejos, né? É. Ela tem desejos, como o senhor disse aí, cada vez mais
requintados, não é? Porque ela vai subindo o nível. É. Quando não é perverso por conta própria, né? A pessoa, às vezes, desde nova, Psicopata, é um né? pervertido sexual e É. tal, coisa. E por que a pessoa escala no meio desse? Porque ela tem um desejo insano por coisas como que a gente sabe, né? Pedra, essas coisas todas. É. Essa loucura, É. essa perversão total. É um coquetel, né, E professor? quando não é isso, é por simples ambição financeira, né? Tem várias formas o demônio te pegar, né? É. Não, isso aí é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Aqui o Márcio está falando, ó, os narigudinhos criaram a propaganda e o marketing. Isso era vedado na era na era das guildas e corporações de ofício. A concorrência é a lei da selva. A propaganda é instrumento disso. E a lei da selva foi feita para os narigudinhos vencerem e nos derrotarem. Bom, então assim. Então vou dar para vocês assim. Como é que é o negócio, né? Vocês estão falando de linhagem, né, familiar? Então eu queria que você soubesse o seguinte: Sigmund Freud, né, que criou a psicanálise, que é uma forma de você desculpar todos os seus impulsos sexuais indevidos por causa do inconsciente, né? Porque foi o inconsciente que fez eu fazer, né? Depois vem o Edward Bernays, que é o criador da propaganda, tá certo? Que revolucionou os Estados Unidos, a indústria toda dos Estados Unidos e, sobretudo, Hollywood. Hollywood foi o centro da atuação do Bernays para propaganda através de filmes, né? E sabem quem é neto do Bernays, ou seja, bisneto de Freud, é o fundador da Netflix, tá certo? Então, assim, essa é uma linhagem boa de vocês pesquisarem. Né? E os cantores que morriam aos 27 anos devido a um pacto com encardido. Isso, tem muito disso. Em Hollywood tem muito disso. Você falou de Morrison aqui. Em Hollywood tem muitas histórias dessas. As músicas dele eram demoníacas, psicodélicas, de invocar o diabo mesmo. Resumindo, passamos de católicos a naruguinhos noístas. Os famosinhos são os testas de ferro. O Epstein era um agente do Mossad israelense para promover o apoio a Israel. Era isso, mas promover isso através de chantagem. Né? Que é o que está acontecendo também hoje. Né? Mas enfim, é isso, né? De São Bernardino de Sena a Mossad. Nós caminhamos um grande caminho nessa nosso papo hoje. Mas é isso aí, gente. Alguma outra observação? Comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, comentários, observações. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.